Boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei que horas vai ser para vocês, mas hoje eu vou apresentar um modelo, de análise proposto pela oficina de análise de dados no tema de governança do risco climático, onde foi proposta a cidade, foi proposta como referência o município de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, e o modelo que eu proposto ao longo dessa apresentação seria para o entendimento das mudanças climáticas em relação à escassez hídrica e como que isso pode revelar desigualdades históricas baseadas na cor, classe e zoneamento territorial. Bom, o modelo de análise de governança do risco climático proposto por mim tem o foco no apartheid hídrico e o apartheid climático, como que a escassez de água potável e infraestrutura básica podem ser cruzados com a vulnerabilidade e as mudanças climáticas. Esse termo apartheid climático foi abordado pela primeira vez num relatório da ONU em 2019 e o termo de apartheid hídrico ele é mais antigo, vem realmente da época da segregação, da separação que ocorreu na África do Sul, mas que a gente consegue usar ele hoje em dia e mesclar junto com esse conceito de apartheid climático, porque, de fato, a gente consegue ver claramente uma divisão, e onde as desigualdades históricas afetam, de fato, a distribuição de direitos e estrutura na população. Bom, em São Sebastião, como todo mundo sabe, teve uma tragédia de um evento climático extremo em 2023. E, para começar, a proposta do modelo de análise de governança, primeiro seria interessante fazer um diagnóstico territorial de risco, com o objetivo de identificar a distribuição desigual do risco e da distribuição de atendimento de água, tanto coleta quanto a chegada de água, e a qualidade dessa água, com base também na distribuição de cor, raça, etnia, classe monetária, e infraestrutura e acesso a direitos de cidadãos, básicos. Bom, em seguida passaria pela análise de capacidade de resposta, então avaliar como e se os órgãos públicos conseguem prevenir, reagir e atender a desastres de forma igualitária para toda a população ou se realmente tem alguma porção da cidade que é privilegiada. Em terceiro, seria observar a participação popular, para medir o nível da inclusão das comunidades afetadas e nas decisões sobre o clima, água e território, ou seja, medir de fato, ver a presença ou ausência da população nos espaços de decisão e as comunidades são ouvidas. Existe alguma consulta pública antes de iniciar, estruturar obras e ações para melhoria de infraestrutura, se realmente tem uma participação real, se não tem se há essa justiça climática para não perpetuar a desigualdade. Porque, como eu mostrei, numa breve reportagem, 1 ano depois do desastre, a gente vê vários relatos bem rápidos, assim, eu peguei trechos de entrevistas onde as pessoas falam claramente, que eles falam que nós somos invasores, o mesmo papel que dá a posse da terra do meu é igual ao do bilionário, mas eu sou invasor e eu estou em área de risco, e por isso que aconteceu. Relatos de pessoas falando que começaram a perceber doenças, manchas na pele, provavelmente pela qualidade da água, medidas que deveriam ter sido tomadas desde 2016, 2018, já era conhecido, já tinha um plano municipal, mas que não aconteceu.
e que não foi algo significativo para impedir a ampliação do risco, ou seja, as pessoas não foram escutadas devidamente ou esse dinheiro foi investido em locais que não atendem de forma igualitária e de fato quem precisa. Bom, como quarto ponto, né, desse modelo de análise de governança seria a própria governança, para avaliar se as políticas públicas eficazes entre os setores e dentro do recorte territorial de classes, em como que está acontecendo isso. E aí isso seria feito com base em indicadores selecionados. Após, né, o diagnóstico, iam pensar e montar uma série de indicadores para conseguir acompanhar e monitorar, né, ou seja, criar um sistema contínuo para medir as desigualdades e acompanhar o avanço, né, para conseguir ter essa percepção ampla da situação. E, por fim, sempre revisar as demandas, ou seja, sistematizar os dados para poder orientar as políticas públicas e a permanência das pessoas nos locais, né? Ou seja, não só de fato seguir os dados, mas escutar a população. E coloquei esses 6 degraus um de frente com o outro porque eles são complementares, né? A participação popular conversa diretamente com a revisão de demandas, a capacidade de resposta também pelos indicadores selecionados e o diagnóstico de risco, ele também conversa com a governança, né? Você só consegue criar planos diretores, de saneamento de riscos, se você tem um mapeamento territorial e um mapeamento de risco de fato. Bom, os indicadores sugeridos por mim para conseguir ter essa melhor visão sobre o apartheid climático e hídrico seria a porcentagem da população de baixa renda em áreas de risco, né, geológico e climático, ou seja, inundação e deslizamento. Dentro dessa população, a porcentagem da população negra, que está nessa situação, nesse zoneamento de áreas onde a renda per capita é menor, em áreas de risco, da qualidade de água da região, do zoneamento, porque isso é bem claro que a água não é tratada igualmente para todas as regiões, isso é muito claro quando você trabalha com qualidade de água. Tem água que, dependendo da qualidade do tratamento microbiológico, ela é filtrada, não é filtrada, é clorada, não é clorada, enfim. Mas, coincidentemente, a água menos tratada vai para as áreas mais vulneráveis. Bom, isso é um breve relato de uma experiência minha na SEDAI. A cobertura de coleta de tratamento de esgoto, né? Quanto que tem coleta e tratamento do esgoto por região. Regularidade do fornecimento de água. Quando tem épocas de estiagem, quais são as áreas que tem primeiro interrupção de fornecimento de água. O tempo médio de resposta da Defesa Civil por bairro, investimento público per capita de prevenção, né, em relação aos riscos, o número de políticas públicas para participação comunitária real e o número de casos de doenças vinculados à água, né, cruzando também com sazonalidade de chuva e estiagem. Bom, todos esses dados eu consegui, foram escolhidos porque existem bancos de dados públicos onde a gente tem acesso e eu coloquei a frequência, né, de atualização que seria possível de acordo com cada indicador. Bom, dentro disso seria muito interessante também fazer uma matriz SWOT, para ver e avaliar sempre a melhoria contínua dessa governança, onde poderíamos ver os pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades e os riscos e ameaças, né? Os pontos fortes seriam basicamente articulação do movimento social, cultura, solidariedade, saberes populares e maior apoio de ONGs. Os pontos fracos e negativos, né? Seria mais infraestrutura urbana precária básica, que a gente provavelmente, com certeza,
tem, já que, visto as reportagens, um ano depois a gente, né, vê muitas pessoas em situações de risco e precariedade de água, moradia. As oportunidades seriam fortalecimento, né, do debate sobre o racismo social, o apartheid, né, climático, as alianças institucionais, disponibilidade de financiamento em prol da justiça ambiental, né? E os riscos e ameaças podem ir sendo mudados ao ponto, mas principalmente agora o que fica mais claro nesse caso do São Sebastião é a intensificação dos eventos extremos, né? A não previsibilidade de quanto e quando pode ocorrer, a remoção forçada sem um diálogo das pessoas ou a realocação de forma não justa, né? A pessoa tinha uma qualidade de vida e vai para uma situação inferior. E a gentrificação climática, ou seja, a expulsão, as pessoas, você não garante a permanência dessas pessoas que em grande parte são as que promovem e fazem gerar a economia, né? Garantindo outras coisas. Bom, e aí, como eu comentei, os indicadores, antes de elaborar, eu fiz uma pesquisa para ver se teria de onde retirar esses dados, e sim, esse daí é do IBGE, onde a gente consegue ver, tem os dados de parcela da população sem coleta de esgoto, o volume do esgoto tratado, o índice de esgoto tratado, referindo à água consumida, a internação por doenças, óbitos, renda e tudo mais. Então tem uma série de dados que você consegue pegar com base nesses sites. IBGE, CISNIS, Atlas, o Instituto de Água e Saneamento e o Painel Saneamento Brasil. Você tem acesso a todos esses dados que inferidos, você tem como relacionar um com o outro. E o que eu achei mais interessante na pesquisa desses dados é que, apesar de a gente ver essa desigualdade nos valores de tratamento de água não, disponibilidade de água e coleta de esgoto, e terem vários relatos sociais, né, dessa desigualdade de zoneamento territorial, onde tem uma maior concentração de pessoas com uma classe social inferior, é que o índice de desenvolvimento humano da cidade de São Sebastião é considerado alto. Ele está dentro da faixa onde o IBGE considera alto, apesar de ter claras e nítidas desigualdades há décadas. Bom, como você pode ver, uma cidade com IDH alto, 30% quase não tem acesso à água, 40% não tem coleta de esgoto. O lixo tem minhas dúvidas, mas diz que é 0%. E domicílios sujeitos a inundações, desse dado só fala de inundações, tem quase 8% das pessoas. E o dado do Painel de Saneamento Brasil mostra também que o investimento é considerável para o ano de 2022, mas como também vi nos relatos anteriores da reportagem, parece que os investimentos foram feitos em alguma área específica que não foram as pessoas que de fato precisam, porque continua acontecendo todo ano, na mesma época e na mesma situação. Bom, acho que basicamente é isso e muito obrigada.